Boa noite, galera. Estamos aqui mais um dia de live e abordando os óleos essenciais em vários temas, como que os óleos essenciais podem ser abordados em diversas áreas, tanto na saúde quanto na beleza, para a promoção de bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre a ação dos óleos essenciais como antivirais, antibacterianos e também antifúngicos, né? Vou relacionar isso como se fossem antimicrobianos. Atualmente, devido ao momento que a gente tem passado, né, atualmente, existe muito questionamento em relação ao uso dos óleos essenciais para o controle de micro-organismos em geral. Né? Então eu resolvi falar um pouco sobre isso. Tem pessoas que falam, não tenho prova, outro fala que tem prova, outro fala que garante, não garante. E, na verdade, a gente tem que ter muito bom senso, né? Principalmente nessas horas. E eu tô aqui para mostrar para vocês o que a literatura fala em relação aos óleos essenciais, o que nós temos aí hoje e como eles têm apresentado vários benefícios e, inclusive, bons resultados em relação à sua atividade antimicrobiana. Mas acho que antes de falar de todo esse potencial, né, dos óleos essenciais contra os micro-organismos, a gente tem que entender um pouco como funciona os óleos essenciais como funcionam os micro-organismos no nosso corpo. Porque hoje nós temos micro-organismos, né, presentes no nosso corpo e eles são vitais até para a nossa sobrevivência, né? E esses micro-organismos, eles estão lá e eles são necessários e muitas vezes esse desequilíbrio desses micro-organismos vão gerar doenças. Ou então, quando esses micro-organismos eles saem da região que eles estão, eles vão causar doenças. E assim também funciona na planta. Então, o óleo essencial nada mais é do que um produto do metabolismo secundário das plantas. Ele é produzido, são moléculas diferenciadas e elas apresentam uma ação coordenada que vai atuar em ajustes que a planta precisa para ela sobreviver. E um desses ajustes, os óleos essenciais vão defender a planta contra insetos, contra pragas, contra micro-organismos, bactérias e fungos também. Ele melhora a resistência da planta numa diversidade. E no nosso corpo ele vai atuar de uma forma bem semelhante. Porém, os micro-organismos e as pragas, né, que acometem plantas, alguns deles são bem diferentes que acometem nosso corpo. Mas essas moléculas que estão presentes nos óleos essenciais, elas vêm sendo estudadas durante muitos e muitos e muitos anos. Só para ter uma referência, na Alemanha, o óleo essencial de eucalipto, ele contém uma molécula chamada cineol. E na Alemanha, o cineol é utilizado há mais de 30 anos para tratamentos de doenças respiratórias na Alemanha. E eles têm diversos estudos que comprovam essa eficácia. Falei um pouco do eucalipto aqui na live de terça-feira, e lá eu mostrei alguns benefícios do eucalipto, mas ele vai entrar aqui também, né? Eu vou falar dele um pouco mais tarde. Então, e o nosso corpo, ele também contém uma série de células, mas tem muita bactéria que está ali para quê? Essas bactérias estão lá para nos proteger. Elas têm diversas funções. E elas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Elas são essenciais para o nosso organismo se manter. Sem essas bactérias, nós não conseguiríamos sobreviver. Não num mundo repleto de outros micro-organismos, de outras agressividades, digamos assim, que possam nos afetar. Então, as bactérias, elas são benéficas. E essas bactérias, elas compõem o que chamamos de microbioma. Elas fazem parte do nosso microbioma. Muitos pesquisadores falam que o nosso corpo, esse microbioma, ele faz parte do nosso corpo. Então, eles falam que grande parte do nosso corpo não é feita de nada humano, e sim de micro-organismos. E eles são necessários à nossa sobrevivência, eles são necessários para a manutenção da vida. E além disso, né, essas bactérias, elas precisam ficar naquela região e naquela quantidade. Elas têm uma taxa de proliferação que vai garantir que aquela região ela não seja acometida por uma bactéria patogênica ou evolua por algum quadro infeccioso. Então, nós temos dois tipos de microbiotas no nosso corpo,
dando uma revisãozinha aqui, as microbiotas, nós temos as residentes, elas são as nossas inquilinas amigáveis e elas fazem parte do nosso corpo o tempo todo, tá? Elas o tempo todo elas estão lá em determinadas regiões do corpo e elas precisam ficar naquelas regiões, tá? E tem também as bactérias transitórias, que elas vão estar lá, elas não vão causar nenhum mal para o nosso corpo, mas elas vão estar lá em alguns momentos. Elas são transitórias, elas não ficam lá o tempo todo. E nós temos bactérias presentes no nosso sistema respiratório, na nossa pele, na cavidade oral, né? No trato gastrointestinal é onde se concentra a maior quantidade de bactérias. No estômago nós temos bactérias, no intestino nós temos bactérias. Tem órgãos do nosso corpo que são estéreis, eles não podem ter nenhuma bactéria. Mas tem outros que sim, essas bactérias elas são necessárias. E no intestino estão a maior parte dessas bactérias. E elas modulam o nosso sistema imunológico. No intestino elas têm a função de modular nosso sistema imunológico, elas atuam na produção de vitaminas, de proteínas. Elas também ajudam a digerir determinadas substâncias. Então, essas bactérias elas precisam estar lá presentes para que exista o melhor funcionamento do nosso trato gastrointestinal. E ali qual é a importância disso? Está relacionada à absorção de nutrientes, está relacionada à própria formação do nosso sistema imunológico. Temos também bactérias na nossa pele. Essas bactérias na pele elas vão impedir que outras bactérias elas cresçam. E aí você não vai ter nenhuma infecção. Por quê? Porque qualquer outra bactéria que não seja da pele, que está ali presente, ela pode gerar alguma dermatite, alguma infecção. E essas bactérias da pele, se caso a pele sofrer alguma lesão, ou se a pele perder a camada protetora, essas próprias bactérias podem se tornar patogênicas. Mas por quê? Porque elas saíram do ambiente onde elas deveriam estar. Então, a gente imaginando toda essa microbiota e tudo que a gente consome, tanto de produto para a pele, um excesso de produtos que vão poder prejudicar essa flora, esse microbioma, então você vai trazer um desequilíbrio e sim, você vai estar mais suscetível a infecções, né? E as principais bactérias que estão presentes na pele são os estafilococos, os streptococos e o Propinium bacterium. Eles já estão lá, estão presentes lá e eles... em harmonia elas não vão fazer mal para ninguém. E na boca nós temos mais de 50 espécies de bactérias diferentes. Isso aqui é curioso, né? Pensar como a gente tem tanta bactéria diferente, porque elas estão ali protegendo a mucosa bucal. E o uso excessivo de antibióticos, o uso indiscriminado de antibióticos, muitas vezes nós consumimos antibióticos sem saber. O antibiótico pode estar presente nos alimentos que nós consumimos. Por isso que é importante a gente saber a origem desses alimentos. Porque em subdoses faz com que muitas bactérias patogênicas, elas ficam resistentes a determinados antibióticos. E elas vão... quando você realmente vai precisar combater essas bactérias e tomar um antibiótico, você não vai ter um resultado. E aí você vai precisar tomar antibióticos cada vez mais fortes. E já existem pessoas no mundo que apresentam bactérias que são resistentes a todos os antibióticos que existem no planeta. Isso é um dado alarmante, porque imagina, a gente, nas infecções, como que a gente vai tratar, aonde a gente vai parar. E além disso, né, esse excesso de antibióticos, ele vai eliminar as bactérias boas, o nosso microbioma. E aí pode causar aumento do número de outros tipos de doenças, inclusive doenças autoimunes. E também aumenta o índice de processos alérgicos e alergias. O microbioma, ele também está sendo ligado por pesquisadores a doenças como mal de Parkinson, doença inflamatória do intestino, doença do intestino irritável, depressão, autismo, o funcionamento, ele interfere no funcionamento de tratamentos com medicamentos contra o câncer, e também elas vão estar relacionadas à obesidade. Então eles fizeram uns estudos em ratos. O que eles pegaram? Eles pegaram fezes humanas de indivíduos obesos e indivíduos magros, tá? E eles injetaram essas fezes no intestino desses ratos. Então os ratos que receberam bactérias de humanos obesos, eles só ficaram obesos. E os ratos que
receberam essas bactérias do intestino de humanos magros, eles continuavam magros. Esse estudo, ele está só começando, mas eles acham que através do nosso microbioma, ele vai possibilitar conhecer como está a nossa saúde. Com essas bactérias do nosso intestino, vou dizer como está a nossa saúde, né? Então eles estão tentando, os cientistas estão tentando cultivar esse microbioma fora para poder identificar como que funciona, como essas bactérias trabalham, até mesmo para trabalhar na questão da prevenção de doença, ou prever alguma doença que está para acontecer, ou até diagnosticar determinadas condições. E aí ele vai saber qual que é o seu estilo de vida de acordo com aquelas bactérias e com a expressão genética daquelas bactérias que habitam o nosso intestino. Olha que interessante. Mas e os óleos essenciais, né? Onde os óleos essenciais entram nessa história toda? Então você escuta falar assim, melaleuca é bom para acne, o óleo essencial de melaleuca é bom para fungo de unha, eu posso usar. A melaleuca, ela acaba sendo a estrela, mas existem outros óleos essenciais que vão ter essa mesma função antimicrobiana também. E é muito interessante, sabe, que os óleos essenciais também, eles como todos sabem, né, os óleos essenciais apresentam várias moléculas diferentes, algumas estão em maior concentração e acabam direcionando a característica e a aplicabilidade daquele óleo essencial, mas existem outros tipos de moléculas também, e essa atividade em conjunto, ele vai atuar, por exemplo, ele pode ter uma ação não só antimicrobiana, como também anti-inflamatória. E aí essa ação combinada possibilita a recuperação. Mas eu não vou nem entrar no âmbito agora de tratamentos infecciosos. Pensando também que os antibióticos, eles controlam o nosso sistema imunológico, ele vai proteger o nosso microbioma. Então, ele não vai destruir o nosso microbioma. Então, quando você utilizar produtos ou formular preparações com os óleos essenciais, ele vai atuar nesse equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. E ele vai fazer com que essas bactérias boas proliferem. Então, existem alguns estudos, né, que nós fazemos lá no Instituto, que está mostrando isso. Que na hora que você coloca numa placa bactérias que fazem parte do nosso microbioma e bactérias patogênicas, as bactérias patogênicas, elas não resistem, porque além da ação do óleo essencial em si, você tem a ação competitiva das bactérias do microbioma que vão impedir a proliferação desses micro-organismos e causar doenças. E aí a gente pensa, fala, nossa, mas como que eu vou atuar isso? Como é que eu vou transferir isso do laboratório para o nosso corpo? Em alguns casos, principalmente de uso tópico, já é possível fazer. E aí você tem uma resposta melhor, uma resposta mais rápida. E o mais interessante, aquela infecção ela não volta. E aquela bactéria ela não cria uma resistência aos óleos essenciais. E isso é interessante, porque se eu tô utilizando um antibiótico, e você utiliza de forma adequada, você não tem uma adesão de tratamento adequada, e aquele micro-organismo ele pode retornar, então ele vai retornar mais resistente. E muitas vezes aquela indicação daquele antibiótico que você utilizou não vai poder mais ser utilizado, porque aquela bactéria não vai ser mais sensível, não vai mais responder aquele tratamento. Então, começando aqui, falando um pouco vamos pensar assim, o que eu posso fazer da cabeça aos pés, tá? Então, vamos começar pela cabeça. Então, tem alguns óleos essenciais que têm atividades que já foram estudados. Eu tenho aqui uma lista de antibióticos que tem uma evidência científica e que vem sendo estudado com atividade antimicrobiana, ou antifúngica ou antiviral. Então, nós temos aqui o manjericão. Então, teve um estudo aqui do manjericão como atividade antifúngica. Foi um estudo que foi feito em 2005 e 2007. Então, eles eles estudaram a ação antifúngica do manjericão no Microsporum canis, no Microsporum gypsum, no Trichophytum rubrum e também no Metagrophis, enfim, e também no Cryptococcus. Então, eles mostraram que o manjericão ele vai ter uma ação antifúngica contra esses fungos. E aí, quando eu falo, vai ser bom para todos os fungos? Não necessariamente todos os óleos essenciais vão ser bons para todos os micro-organismos. Nós temos milhões de espécies de micro-organismos. Por isso que a gente precisa testar, por isso que a gente precisa estudar.
E outra coisa também, essa atividade ela está relacionada com dose. Então não é pinga uma gotinha que dá certo, não necessariamente. Você precisa saber qual é a dose correta para aplicação, qual a dose correta que você vai fazer na formulação. No meu curso eu explico justamente isso, como você vai formular com óleo essencial, que de fato ele vai apresentar uma atividade, uma responsividade. Ele vai responder ao tratamento. Porque se você colocar uma quantidade muito pequena, ele vai ter uma ação, às vezes, antisséptica, mas se tiver um micro-organismo patogênico, ele não vai atuar. E aí você precisa saber qual é a dose correta. Outro ponto importante que precisa levar em consideração, quando eu quero utilizar um óleo essencial como atividade antimicrobiana, é você saber em qual formulação ele é mais biodisponível. Como que eu vou pegar uma formulação que eu proteja o meu óleo essencial, em que eu estabilize ele numa formulação com óleo essencial, e como eu vou aplicar isso de uma forma que vai ser colocada exatamente aonde eu quero. E também, então, as formulações, as preparações, né, existem critérios que respondem aos mesmos critérios de uma preparação farmacêutica, tá? Então, isso aqui é uma condição imprescindível, é fundamental para que faça esse efeito, tá? Um outro óleo essencial, aqui nós temos um estudo falando do óleo essencial de louro e apresenta uma atividade antiviral. E aí aqui ele apresentou uma atividade antiviral contra vírus influenza, o vírus da gripe comum. E aí ele aquele vírus que provoca aquela infecção respiratória grave. O louro, a folha de louro, o óleo essencial de folha de louro apresentou aqui essa atividade, um estudo que foi feito em 2008. Uma outra atividade aqui de um óleo essencial foi do óleo essencial de bergamota. Ele tem uma atividade antimicrobiana, ele apresentou atividade antimicrobiana e antifúngica, e ele apresentou uma atividade antifunga, mas de leveduras e dermatófitos, tá? Então, essa comprovação foi feita em estudo in vitro em 2010, teve um estudo em 2005 e também um estudo em 2007. Outro óleo essencial aqui que apresentou uma atividade antiviral, essa literatura aqui que eu tô olhando é uma literatura inglesa, então alguns óleos essenciais são mais comuns na Europa. Por isso que vai aparecer uns óleos essenciais diferentes aqui. Então tem um óleo essencial que é Cedrus libani, que é o cedro libanês, ele também apresentou num estudo uma atividade antiviral. E aí o que isso quer dizer? Quando a gente analisa esses estudos, dentro desses estudos, eles também avaliam as moléculas. Então, eles fazem uma avaliação da atividade do óleo essencial integral e também das moléculas isoladas, porque eles querem identificar exatamente qual o mecanismo de ação, o como que aquela bactéria, ou aquele vírus, ou aquele fungo, como ele foi eliminado, qual que é o mecanismo, aonde que a molécula atuou. Então, eles fazem essa comparação. E aí, quando eu estudo um óleo essencial, e eu vejo determinadas moléculas que estão presentes naquele óleo essencial, eu consigo saber se aquela molécula está presente em outros também. E aí eu vou poder estudar outros seguindo a mesma linha. E aí, porque a ciência ela é dinâmica, a ciência não é parada. Eu não provo uma coisa hoje e aquilo vale para o resto da vida. Não é assim que funciona. Então você consegue provar determinada ação dentro de um contexto, dentro de um critério, uma condução de um estudo. E aí algumas variáveis são consideradas, mas outras não. Não tem como você extrapolar. E aí para você extrapolar, vai depender do resultado desse estudo. E aí eu consigo extrapolar para outros estudos, mas eu preciso sempre evoluir nesses estudos. Então, muitos produtos, muitas substâncias, muitos fitoterápicos, substâncias de origem de planta, que lá atrás elas eram indicadas para uma coisa, hoje elas passaram a ser indicadas para outra, porque os estudos vão evoluindo, né, o tempo todo. Por isso que é importante a gente sempre buscar estudos recentes,
Sempre buscar os estudos nos últimos 4 anos. Ou então buscar de hoje, essa aqui descobriu essa atividade em 1995. Então, de lá para cá, quem mais estudou isso? Quais estudos? Quem mais? Quantos estudos tem relação a isso? Não tem mais nenhum. Então, isso é complicado a gente afirmar e falar que tem aquela ação mesmo. Porque aquela atividade foi provada naquele estudo, naquelas condições. Então, é complicado você ler e falar assim, eu vi aqui um estudo, o óleo essencial de melaleuca é bom para bactéria XYZ. E aí você nem lê o estudo, nem vê a conclusão. E aí lá nas conclusões, lá nos resultados do estudo, tem os pormenores. Então você tem que ter um certo critério. Não acreditar em tudo que você está falando. E quando você aparecer algo assim bom demais, investiga, vê se tem algum estudo sobre aquilo. Porque senão você vai estar tomando uma decisão baseada numa informação que você não tem certeza. E aí a responsabilidade é sua. Até mesmo se você estiver indicando, utilizando isso em alguém. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Um outro estudo aqui com atividade antifúngica que eu achei bastante interessante foi um estudo feito em 2006, então já tem bastante tempo, que foi a camomila germana, a camomila azul, que apresentou uma atividade antifúngica devido à presença do alfa-bisabolol, que é o componente que está em maior concentração nesse óleo essencial. E aí ele mostrou também um potencial que ele chama de potencial seletivo, não tóxico inibidor na biossíntese do ergosterol da bactéria. É interessante que ele atuou só na bactéria. Esse estudo é muito bom. Tá? Tem um outro produto aqui, um outro óleo essencial, que é o óleo essencial de canela, que tem atividade bactericida e também fungicida. Isso é muito conhecido e muito comum. Então ele contém substâncias também derivadas do eugenol e o ácido cinâmico. Então ele atuou nessas bactérias e fungos, e nos fungos principalmente a cândida, espécies de cândida. E também temos também o cravo, que apresentou atividade imunoestimulante, atividade antifúngica e atividade antiviral. E essa atividade imunoestimulante, como que os pesquisadores eles veem essa questão do óleo essencial como imunomodulador? Porque o meu sistema imunológico ele tem que estar ali pronto para poder responder e combater aquilo que possa prejudicá-lo. Por exemplo, se eu tenho uma infecção, ele vai lá, recruta todas as células, todos os mediadores químicos e ele causa febre. E por quê? Precisa eliminar aquele agente que pode causar uma doença, aquele corpo estranho que está no corpo. E aí, muitas vezes, essa reação do seu sistema imunológico, ela não responde como ela deveria responder. Mas por que ela não responde? E essa resposta imediata ou não vai depender do seu estilo de vida. O fato de você estar estressado já é o suficiente para o seu sistema imunológico trabalhar menos. Ele não vai ter a mesma, ou então não na mesma velocidade, ou na velocidade que ele deveria trabalhar. Por isso que algumas pessoas, elas têm umas respostas, elas desenvolvem a doença e têm mais sintomas, e outras pessoas não. Então, o que pode afetar? Pode afetar também doenças autoimunes, também vai comprometer. Você tem uma imunodeficiência, o nome já diz. E por que você tem uma imunodeficiência? Então, existem várias razões, mas também os pesquisadores não conseguem definir, quando alguém adquire uma condição dessa, explicar exatamente o que aconteceu. Às vezes tem o fator genético, mas o fator ambiental ele é muito presente, né? E aí, a imunomodulação, os óleos essenciais, como ele atua na imunomodulação? Ele ajuda a restabelecer a imunidade reprimida. Porque quando você está em uma condição de estresse, uma condição ambiental, ou até mesmo se você tem uma desnutrição. E é importante ressaltar que, muitas vezes, nós temos desnutrição, mas nós não precisamos estar magros, não. Muitas vezes você tem acúmulo de gordura no seu corpo, mas sua taxa de nutrientes está muito ruim, sua taxa de vitaminas e minerais, você está em carências. E como eu sei disso? Pela própria disposição já é o suficiente para mostrar que se seu sistema imunológico está bom ou não.
Tem gente que fica resfriado o tempo todo, então você tem que desconfiar disso. Tem pessoas que têm afecções de pele o tempo todo, dermatites o tempo todo, infecciosas, tá? O tempo todo, porque as suas bactérias do seu microbioma não estão dando conta de sozinhas restabelecerem a proteção da sua pele. Pode ser até por algum produto, qualidade de água, o ambiente, o excesso de exposição solar. Então, existem N fatores. Então, você precisa ter muita atenção nisso. E aí a gente cria uma imunidade chamada reprimida pela sua condição de vida. O seu sistema imunológico ele fica deficiente. Mas ele fica deficiente não a ponto de você desenvolver uma doença imunológica, mas ele fica deficiente a ponto de te deixar suscetível aos micro-organismos patológicos, aos vírus, aos fungos e às bactérias. Tem mulheres que têm infecções vaginais recorrentes, porque existe um desequilíbrio. Existem muitos tratamentos hoje em dia que restabelecem a microbioma. Os lactobacilos, por exemplo, então a ingestão de lactobacilos está cada vez mais sendo utilizada para restabelecer seu microbioma, porque aí sim, aquela sua imunidade reprimida, ela vai voltar. E o óleo essencial, ele vai atuar nessa imunidade reprimida. Ele vai fazer com que o seu sistema imunológico, ele recupere a força para combater aqueles agentes. E muitos deles ainda vão ajudar a combater diretamente esses micro-organismos. Inclusive, tem locais, né, que não é, que no Brasil não é muito comum, isso não faz parte dos nossos protocolos de saúde, estabelecido com protocolos de tratamentos convencionais. Aqui no Brasil isso não é, mas em muitos países os óleos essenciais são utilizados como até para uso interno para esse tipo de tratamento, principalmente doenças respiratórias. Existem medicamentos que são de uso interno e que eles são feitos de blends de óleos essenciais. E lógico, né, você tem um nome comercial daquele medicamento e ele é patenteado, então você consome aquele medicamento sem ao menos saber que ele é feito de um produto natural, porque foi estudado, direcionado para aquela aplicabilidade. Então, se eu quero tratar meu cabelo, couro cabeludo, então eu tenho descamação do couro cabeludo, ressecamento do couro cabeludo e uma predisposição à formação de caspa e seborreias, e eu tenho dermatites recorrentes, processos inflamatórios recorrentes, então provavelmente você está com um desequilíbrio também na sua microbiota local ali do couro cabeludo. Então, óleos essenciais como melaleuca, lemongrass, alecrim, eles vão ajudar, menta, eles vão ajudar a restabelecer essa microbiota também. Na pele facial, mesma coisa. Para tratamento de acne, às vezes você não tem acne, mas você tem inflamações e descamações em algumas regiões da pele. E isso sim também está gerando um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio faz com que as bactérias patogênicas elas se sobressaiam. Ou então, se você tiver uma lesão na sua pele, aquela bactéria ela pode se aprofundar mais na pele, então ali já vai ser o suficiente para ela causar uma infecção. Então, você com os óleos essenciais para a pele facial também vai trazer essa proteção. Por exemplo, a melaleuca. Vale lembrar que a melaleuca, apesar dela ser muito eficiente no controle dessas bactérias, principalmente Staphylococcus e Streptococcus, que estão presentes, até Propinium bactéria, que é causador da bactéria da acne, mas você tem que saber dosar e você tem que saber associar óleos essenciais que modulam essa ação cáustica da melaleuca, que ela pode matar o micro-organismo, mas ela pode causar também uma descamação na pele. E aí, para evitar essa descamação, uma dica é você usar bases com ácidos graxos que ajudam nessa restauração. Por exemplo, posso utilizar manteiga de karité, ou posso utilizar o óleo de rosa mosqueta, até mesmo o óleo de jojoba, ele ajuda nesse restabelecimento. E também posso associar com óleos essenciais que ajudam no processo inflamatório. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de alecrim, o óleo essencial também de camomila. Principalmente lavanda e camomila nesse caso ainda são melhores, né? E a pele, você percebe, a pele tem um espessamento, você sente a pele mais grossa, parecendo uma lixa. Isso também o aumento da camada de queratina da pele também é uma proteção, porque é uma forma do seu corpo se defender, por quê? Para fechar a porta de entrada de micro-organismo.
esses óleos essenciais vão ajudar também a deixar a sua pele mais fina, mais bonita, mais sedosa. Vai restabelecer o fluxo sanguíneo. Então, esse tipo de infecções da pele, eu posso tratar dessa forma em qualquer parte do meu corpo, da pele de qualquer parte do corpo, das costas também, onde você tem desenvolvimento de muitas afecções. Tá? Nas axilas tem gente que tem sensibilidade, tá? Sabe? Na parte interna da coxa. Então, todos esses locais você pode fazer preparações e utilizar os óleos essenciais de melaleuca, de camomila, de lavanda, né? E aí eu vou para a cavidade oral. Na cavidade oral também eu falei que nós temos muitas bactérias e também tem que tomar cuidado também. Essas bactérias que estão lá a gente precisa, mas eu tenho outras bactérias que podem causar outros tipos de problema. E aí eu posso fazer enxaguatórios bucal com os óleos essenciais. O mentol é o grande líder aí, a molécula, né, que é uma molécula que vem do óleo essencial de menta. Ele ajuda a fazer essa asepsia bucal. O óleo de melaleuca também vai ajudar. O óleo de lemongrass também vai ajudar. Outra região, né, que é muito suscetível a infecções, nas unhas. Você pode desenvolver infecção fúngica nas unhas e são infecções muito difíceis de tratar ou que demoram muito tempo para serem tratadas, até mesmo pela própria natureza, né, biológica, ali, química, física da unha. E aí o fungo se instala ali e ele fala, mas por que se instala? Você pegou isso de algum lugar. Mas por que meu corpo não me protegeu? Porque sua pele não está eficiente, a sua unha não está eficiente. E tem uma coisa curiosa, que micose de unha pega mesmo, né? Se você calça sapato, às vezes você vai numa academia, toma um banho em banheiro assim, você pode pegar com muita facilidade. E engraçado assim, porque tem gente que pega, outras não. Porque a unha, a unha é queratina pura, mas a nossa unha ela precisa ter uma flexibilidade. Porque se ela ficar muito dura, ela vai acontecer microfissuras. E essas microfissuras faz com que acumule água. E água é um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismo. E aí o fungo que tá ali, de bobeira, que ele tá presente ali na sua pele, ele vai lá e entra e sua pele fica mais suscetível. Então, sua unha fica mais suscetível a essa infecção e aí ele se desenvolve. Só que muitas vezes você não percebe, ele cresce ele não é um crescimento muito rápido, acelerado. Ele tem um tempo de crescimento. E aquela unha cometida, você precisa tirar, você precisa eliminar. O podólogo é o profissional mais indicado para esse tipo de extração. Mas o óleo essencial de melaleuca vai atuar ali. Mas existem outros óleos essenciais que vão atuar, que são tomilho e cravo. Porque eles têm moléculas diferentes. E o tomilho e cravo, junto com a melaleuca, mas por que eu preciso juntar? Para aumentar o espectro de ação. Porque você vai fazer o tratamento, mas você não sabe exatamente qual o micro-organismo que está ali. E também você precisa saber se aquele micro-organismo ele vai ser sensível àquele óleo essencial. Tem micro-organismo, tem fungo que ele é sensível à melaleuca e tem fungo que é sensível ao cravo. E tem fungo que não responde à melaleuca. Mas não é porque a melaleuca não faz ação, é porque aquele tipo de micro-organismo ele ignora a ação da melaleuca, ele precisa de uma molécula fenólica. Então, por isso que a gente acaba fazendo algumas associações para garantir um amplo espectro e garantir aquela resposta. Mas e a questão pulmonar, que eu deixei por último? As afecções pulmonares, então muitos óleos essenciais eles vão atuar nas bactérias que acometem infecções pulmonares, mas o mais interessante é que para a gente chegar a ter uma infecção pulmonar é uma evolução. Então isso começa e nosso sistema respiratório ele é munido de várias proteções para evitar que aquele seu micro-organismo ele chega aos brônquios, né? O que eu tenho? Eu tenho um movimento da própria musculatura da traqueia. Eu tenho movimento ciliar, eu tenho a produção de muco. E o óleo essencial de eucalipto, ele é eficiente. Então, ele é mucolítico. Mas como assim ele é mucolítico? Ele ajuda a fluidizar melhor esse muco, então ele vai sair com mais facilidade.
Quem tem sinusite, e a gente costuma ter secreções, né, nessas regiões, nessas cavidades, e quando você sente o cheiro de eucalipto ou até mesmo de menta, você sente essas secreções saírem, porque ela flui, deixa mais fluido esse muco. E também ele melhora esse movimento ciliar para você eliminar esse muco. Então, junto com isso, você está eliminando o micro-organismo também. E dá tempo do seu sistema imunológico ir lá e ficar a posto para combater o micro-organismo. Então, isso vai amenizar os sintomas. Então, ele vai fortalecer o seu sistema respiratório. E que são até esses medicamentos que foram desenvolvidos para isso. O próprio Vick Vaporub, a ideia dele era justamente essa questão de fluidizar e de expectorar. Essa é a função dele, com que lá contém óleos essenciais, né? De eucalipto, tem o mentol também. Então, os óleos essenciais, num resumo aqui, eles vão atuar diretamente nos micro-organismos, mas eles ajudam a modular o nosso sistema imunológico, como? Melhorando a nossa imunidade reprimida, aquela imunidade causada por desnutrição, por má alimentação, por estresse, enfim, né? Existem óleos essenciais que podem ser aplicados em várias partes do corpo. É importante ressaltar que a formulação ela é importante para disponibilizar, para que aquela molécula fique biodisponível e seja mais eficiente na hora de produzir ação. Mas se eu quero somente proteger o meu ambiente e fazer um purificador aéreo, eu posso utilizar óleos essenciais no difusor, como esse difusor que está aqui, ó, atrás de mim. Tem 2 difusores aqui, ó. Tem esse aqui, que é um difusor à vela, e tem esse aqui, que é um difusor ultrassônico. Eu posso colocar aqui no meu ambiente? Claro que eu posso. Posso fazer uma mistura com óleo essencial de melaleuca, posso pegar um cítrico, que os cítricos eles são bons desinfetantes aéreos, e posso colocar também um eucalipto. Então, seu ambiente vai ficar mais purificado, você vai eliminar a carga de micro-organismos que está dispersa aqui no ar. E, por outro lado, também você vai fortalecer o seu sistema. Então, gostaria que quem tiver dúvida, pode me enviar dúvidas no direct. Vou ter o prazer de responder todas elas. Quem quiser mais informações também, pergunta. Se precisar que envie material, me fala que eu mando isso para você. Oi, Evandro, tudo bom? Tô vendo ele aqui. No curso eu ensino as dosagens, então eu tenho um curso que o Evandro tá perguntando aqui, se no curso eu vou ensinar as dosagens. Sim, nesse curso eu ensino as dosagens, todo baseado em literaturas. Existem diversos óleos essenciais que estão relatados em farmacopeias, e nessas farmacopeias eles dão todas as informações de dose, de tempo de tratamento e de uso também. Então essa live vai ficar disponível aqui no meu stories do Instagram por 24 horas, mas eu tô fazendo uma transmissão simultânea, como todos os dias, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se você também quer ver, vai lá no Facebook que vai estar lá. E no Facebook ele fica no meu feed, então ele fica por mais tempo. E também nós vamos disponibilizar no meu canal do YouTube, que é Mayra Jardim Oficial. Então vai lá, se inscreva no meu canal do YouTube, tá muito legal. Lá tem vários vídeos de explicações, tem várias dicas, e nós vamos alimentando lá com mais informações também. Importantíssima a participação de todos vocês, para eu poder posicionar e colocar as informações que as pessoas têm me pedido. Então, uma boa noite, obrigada pela audiência, um beijo grande e até amanhã, nesse mesmo horário. Amanhã, sábado, estaremos aqui firmes e fortes e nos vemos amanhã. E eu vou publicar aí um post falando qual o tema da live de amanhã. Então, espero todos vocês lá, hein? Um beijo grande e até amanhã.